Continuando a segunda parte do vídeo, estávamos aqui, né? A indústria de bens de consumo, automóveis, eletrodomésticos, vestiários, que é a terceira parte. Observe bem, automóveis. Essa indústria de bens de consumo, você tem um automóvel em casa, sua mãe e seu pai, é um bem de consumo. Né? Você tem um eletrodoméstico, ele é um bem de consumo, mas ele surge onde? Na indústria de base, ou seja, de produção, o aço. O aço é importante para a formulação dessa cadeia industrial. Então, o Brasil ele se tornou um país interessante nesse contexto. E quando você analisar a questão sobre Vargas, o que foi criado no governo Vargas, pode fazer até uma pesquisa aí na internet, não esqueça de JK, Juscelino Kubitschek. Ele tinha uma meta, viu? Crescer o Brasil 50 anos em 5. E ele criou um monte de mecanismo. Né? Para você ter uma noção, o ABC Paulista, uma das regiões mais industrial do país, teve investimentos pesados. E o que isso acarretou? Lembra que a gente falou do êxodo rural? Muitas pessoas saíram do campo para as cidades, porque a industrialização passou a crescer nesse período. E muitas pessoas do país migraram para o centro-sul. Observe o número de população aqui, ó. São Paulo e Rio de Janeiro e Minas Gerais são os estados mais populosos do Brasil. Primeiro, São Paulo. Segundo, Minas Gerais. Terceiro, Rio de Janeiro. Então, o estado mais rico economicamente do Brasil é São Paulo. São Paulo detém uma grande porcentagem do PIB. O segundo é o Rio de Janeiro. Né? A gente sabe dos problemas desses estados, mas esses estados tiveram um grande crescimento, principalmente na industrialização. E perguntando, quem foram as bases da industrialização do Brasil? O café. Os barões do café passaram a produzir. Os barões do café passaram a se tornar industrial. Então, a desconcentração industrial, ela passou por períodos interessantes na história do Brasil. Você sabe que criou-se mecanismo para desinchar São Paulo e Rio de Janeiro, o centro-sul ali. Algumas regiões ofereceram incentivos para outras indústrias se instalarem lá. Dentre essas localidades, você observa Manaus, né? O polo industrial de Manaus, a zona franca de Manaus, zona livre, né? Com isenção de impostos. A inserção do Brasil na terceira revolução industrial. Aí sim o Brasil já se torna um país interessante com relação a esse contexto. O Brasil ele é um país gigante, rico em matéria-prima e rico em industrialização. Muitas das produções do Brasil não deixam a desejar com relação a outros países do mundo, não. A robótica faz parte desse processo. E dentro da robótica a gente já estudou desemprego estrutural, né? Os robôs substituindo pessoas. Observe bem que a indústria brasileira do século XXI, ela passou por uma revolução tecnológica interessante. A gente já tem, né, impressoras 3D que fazem produções em alta escala. Se você analisar, as grandes indústrias automobilísticas estão instaladas no Brasil. Né? Embora sendo estrangeiras, a gente tem indústrias aeroespaciais também produtoras de satélites. O processo interessante do Brasil nesse cenário é que a industrialização do Brasil ela ocorreu tardiamente. E ocorrendo tardiamente, mas ela teve uma vantagem. Ela passa a fornecer produtos para o mercado interno e crescente. Imagina toda a população no governo de JK comprando televisões. A indústria fazendo grande quantidade. Eletrônicos, liquidificadores, ferro. Então o Brasil cresceu 50 anos em 5. Essa era a meta. E cresceu estrondosamente. Hoje o país que mais cresce no mundo é a China. A China cresce a ponto de 10% no seu PIB todo ano, isso ano após ano. Né? É uma locomotiva. O Brasil passou por esse período, principalmente nas gestões Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek.